Você investe em Itaúsa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho Itaúsa na carteira e hoje então eu quero trazer para vocês uma análise do resultado dos números que ela acabou entregando então em 2022. Quero também trazer algumas ponderações porque muitos estão aí um tanto quanto iludidos em relação aos dividendos de Itaúsa, que ela disse que deve aumentar os pagamentos, mas muitos estão aí com uma memória ainda de 2017, 2018, que foi algo um tanto quanto fora da curva, mas eu vou trazer isso no detalhe para vocês. E claro, quero trazer uma análise, né, do que puxou mais o resultado dela para cima, o que puxou mais para baixo, até mesmo para nós conseguirmos entender que, dado o cenário que a gente está vivendo, algumas coisas ainda devem continuar impactando ela nesse ano de 2023. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, inscrevam-se aqui no canal e hoje eu faço convite, gente, para vocês darem uma olhadinha no link da Levante aqui embaixo, porque se cadastrando nesse link, todo início de mês vocês recebem o calendário de dividendos das ações da nossa Bolsa de Valores. Então eles mandam toda a programação do mês, as empresas que vão pagar dividendos, Datacom, Dataex, valores, tudo bem bonitinho. Então é só acessar aqui embaixo. E também aproveitem que tem um cupom de desconto aqui no link embaixo também da Levante. Caso vocês decidam assinar algum relatório, né, fazer alguma assinatura na casa, utilizem o meu cupom, que aí pelo menos vocês têm um belo descontinho, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar a trazer então os principais números de Itaúsa e só já para fazer um overview de tudo, eu vou trazer um comparativo de 2022 com 2021, porque como ela entregou o quarto trimestre de 2022, então ela já tem o ano de 2022 fechado e a gente consegue fazer esse comparativo. Em alguns casos eu vou trazer algumas ponderações, né, somente do quarto trimestre de 2022, até mesmo porque eu acho que a gente começa a entender um pouco mais como todo esse cenário macro, como toda essa questão da economia, não somente aqui, mas lá fora também, está impactando Itaúsa em algumas pontas. Mas vamos lá, né? Eu quero começar trazendo a questão do patrimônio líquido, porque ela entregou um patrimônio líquido de 72,8 bilhões de reais, e isso foi um crescimento de 10,5% em relação a 2021. Ao meu ver, um dado positivo, 2022 não foi um ano fácil, foi um ano desafiador, principalmente no segundo semestre, questão de inflação, questão de juro alto, e ainda assim ela conseguiu ter um crescimento positivo. Claro que em boa parte por conta de Itaú, né? Uma das principais investidas de Itaúsa, que é uma holding, é justamente Itaú. E aí, claro que Itaú acaba se destacando muitas vezes nesse cenário de juro um pouco mais alto, mas eu vou trazer tudo isso no detalhe na sequência. Sobre a questão do lucro líquido, né? Então, ela acabou entregando um lucro líquido de 13,7 bi, e isso foi um crescimento de 14% em relação a 2021, dado muito positivo. Só quando a gente olha trimestre a trimestre, né, o quarto tri de 21 com o quarto tri de 22, aí sim ela teve uma queda de 18% no seu lucro líquido, e parece que aí a gente já começa a entender que, olha, nesse curto prazo, do segundo semestre de 2022 até agora o que a gente está vivendo em 2023, nós já estamos vendo talvez os efeitos econômicos, né, macroeconômicos impactando nas empresas, nas investidas ali de Itaúsa. Então a gente já vê ali uma pequena quedinha ali naquele finalzinho de ano de 2022 e a gente vê o resultado nessa questão do lucro, né? E tem muito a ver, óbvio, com o resultado então das investidas, como eu trouxe para vocês. Então, só de resultado das investidas, e aí eu já compartilho essa imagem aqui com vocês, divido a tela com ela, ficou em 12,7 bi. E aí é claro que existe aí uma diferença que a gente vê entre o lucro e o resultado das investidas, e aqui eu já trago para vocês, né? A Itaúsa ela tem se desfeito das posições da XP Inc, então 1,6 bi dentro desse resultado é só da venda dessas ações, parte eles usaram para desalavancar então algumas operações da empresa e a outra parte sim tem sido distribuído em dividendos. Mas olhando aqui essa imagem, o que a gente vê, né? Que nós tivemos Itaú, que foi quem mais acabou puxando esse resultado para cima. Como eu trouxe para vocês, em um cenário de juro alto, os bancos eles conseguem spreadar muito melhor o crédito, eles conseguem crescer, inclusive, a carteira de crédito. Claro que existe um ponto de atenção que, geralmente, uma taxa de juros mais alta, por muito tempo, inclusive mais alta, isso pode acabar impactando no fator de inadimplência. E sim, todos os bancos sentiram isso, boa parte deles também provisionaram a própria questão da Americanas, né? Itaú foi um que acabou provisionando,
mas ainda assim entregou um resultado positivo. O Itaú, se eu não me engano, cresceu 7, 8% no seu lucro líquido no quarto trimestre de 2022. Consequentemente, isso impacta no resultado de Itaúsa. Agora, quem acabou puxando esse resultado um pouco mais para baixo, aí a gente consegue ver claramente que são aquelas empresas que estão muito mais sensíveis à questão de uma inflação alta e um juro alto, né? Então, a Alpargatas, por exemplo, apesar de Havaianas ser Havaianas e vender lá fora e vender aqui, ser caro para chuchu por ser um chinelo, né? Mas tem o valor agregado da marca e tudo mais, ainda assim, eles sofreram bastante com essa questão, né, do poder de compra da população ter sido corroído. As pessoas estão se endividando mais, estão mais alavancadas, com dificuldade, então, né, de cumprir as suas obrigações. Naturalmente, o varejo acaba sofrendo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos a própria Dexco, né, que o setor de construção civil, apesar de algumas regiões parecer que ainda está super aquecido, mas muitos já estão sentindo o efeito dessa taxa de juros muito mais alta para financiamento, o custo até mesmo dessas obras pode acabar sendo elevado, né? Inclusive foi. E aí, quando a construção civil ela é impactada, quando a gente fala dessa parte de porcelanas e tudo mais, a Dexco, então, ela acaba tendo uma demanda um pouco menor e, consequentemente, isso acabou impactando também o resultado de Itaúsa. Então, nós temos outras empresas, né, como vocês estão vendo, mas elas são ali um pouco mais estáveis, tiveram um impacto um pouco menor, mas eu quis trazer os principais pontos, né, de quais foram as que puxaram mais para cima e as que pesaram um pouco mais nessa questão do resultado. O resumo dessa ópera toda, no final das contas, foi que, então, né, Itaúsa, ela entregou um ROI em 2022 de 20%, foi um crescimento de 0,2 pontos percentuais, né? Então se manteve muito estável em relação a 2021, mas quando a gente olha trimestre a trimestre, aí a gente vê uma queda maior de 7,3 pontos percentuais, porque no quarto tri de 22 ela entregou um ROI aí de aproximadamente 18% e lá em 2021 estava acima de 26%, né? De qualquer maneira, ainda assim, números estáveis, números interessantes, ela conseguiu alavancar bastante algumas operações, fez algumas aquisições e aí agora parece que eles estão colocando o pé no freio no sentido de fazer novas aquisições ou aumentar posição em alguma dessas investidas, né? Na verdade, XP, por exemplo, eles seguem se desfazendo porque eles dizem que não querem ficar muito concentrados no setor financeiro, mais do que já estão acostumados com a questão de Itaú. Então, XP segue, né, sendo uma das empresas que eles estão desinvestindo, mas um outro cenário que acabou mudando para toda essa questão foi justamente essa questão de juros altos. Na apresentação deles que eles fizeram lá no YouTube, acho que foi uma das coisas que mais se falou, que inclusive deve ter um impacto nessa decisão de agora distribuir mais dividendos, né? Então, junto a todo esse resultado que eles entregaram, teve lucro, etc e tal, naturalmente as empresas, quando isso acontece, elas anunciam os seus proventos, pagamento de dividendos. E a questão de Itaúsa não foi diferente. Eles anunciaram um JCP que líquido ali, né, já do imposto vai ficar na casa dos 6 centavos, a Datacom, ou seja, a posição que vai ser considerada para receber esses dividendos vai ser o pregão do dia 23, então se até o dia 23 você comprar a ação, tá valendo, você tem direito a esses dividendos. Depois do dia 24, já a data X, você não tem mais direito a esses dividendos. E esse pagamento, então, deve acontecer até o dia 31 de agosto. E aí, junto com esse anúncio, né, de que eles vão distribuir esses dividendos, veio junto também a questão que eles devem aumentar essa distribuição de dividendos. Só que aí muitos acabaram ficando relativamente iludidos, porque muitos têm na recordação 2017, 18, 19, onde acho que é melhor até mostrar esse gráfico para vocês, que inclusive eles compartilharam, que vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Muitos tiveram essa janela que foi algo muito atípico ali, onde Itaú, inclusive, tinha um payout de praticamente 90%, então Itaúsa também distribuiu muito mais, só que veio a questão da pandemia, os bancos tiveram aquelas restrições para distribuir os dividendos, e aí isso acabou impactando nessa distribuição e também na distribuição de Itaúsa. E aí esse payout que tava lá na casa dos 80%, quase 90%, acabou caindo ali para 25%, algo muito abaixo do que as pessoas estavam esperando. E as pessoas ficaram ali, sabe, meio desanimadas. E o que eles falaram, então, é que a partir desse momento, eles devem voltar a crescer esse payout. Ele deve chegar na casa aí dos 35%, 40%. Hoje, Itaúsa tá na casa aí do dividend yield de 6%, 6,5%. Então, se ela continuar entregando resultados consistentes, né? Então, ela pode chegar a um dividendo aí de mais de 7%, 8%, por exemplo, ao ano. Mas
essa decisão de fazer tudo isso tem inclusive a ver com essa questão do aumento da taxa de juros que eu tava falando para vocês, porque com uma taxa nesses patamares, a holding ela não tá vendo tanto sentido em fazer investimentos, por exemplo, em algumas empresas e tudo mais. Eles estão entendendo que, olha, talvez focar em distribuir os dividendos seja algo mais interessante para esse momento, né? Tomar dívida agora também é muito caro para fazer novas aquisições e tal, então eles realmente vão voltar a focar nessa questão dos dividendos. E aí os dividendos, o payout em si, né, que hoje tá na casa dos 31%, considerando 2022, deve subir aí para casa dos 40%. Então essa é mais ou menos a realidade, não é só aquele recorte lá de 80%, 90% de payout que a gente viu de 2017 a 2019, mas sim, já é um dividendo um pouco maior, né? E a gente acaba falando sobre isso, né, gente, porque existem diversas estratégias e apesar do dividendo ser descontado do preço da ação, muitos acabam utilizando como uma questão de renda passiva e tal, e aí que a gente se questiona, né, qual é o papel que uma Itaúsa teria dentro da nossa carteira, né? Então, eu primeiro quero mostrar esse gráfico aqui para vocês, porque aqui a gente consegue ver a rentabilidade de Itaúsa versus o nosso índice Bovespa. Então ela teve mais do que o dobro de rentabilidade. Aqui eu nem tô considerando os dividendos, se a gente bota isso na conta, isso sobe para mais de 250%, 260%, né? Mas o ponto é que sim, ela historicamente teve uma rentabilidade maior do que o do Bovespa. Não quer dizer que isso vai se repetir no futuro, a gente sempre faz esse disclaimer, mas ainda assim ela é uma empresa, né, uma holding muito consolidada e que o papel dela dentro da nossa carteira talvez não vai ser aquele papel de uma ação de crescimento rápido, que vai ser explosiva ou qualquer coisa nesse sentido. Talvez ela vai ser uma empresa muito mais sólida, não tem uma grande volatilidade, vai pagar dividendos ok, acima daquela regra do décimo basinho dos 6%, e ela trabalha ali numa banda de preços muitas vezes ali de 7, 8 reais, daí vai para 10, teve momentos que chegou aí para 12, mas todas as vezes que ela cai aí para esses patamares de 7, 8 reais, às vezes até um pouco abaixo de 9, a galera já fica antenada para encarteirar um pouquinho mais. Ela não traz tanta volatilidade para a carteira, então ela consegue talvez equilibrar até um pouco mais a nossa carteira. Então eu acredito que ela tem um papel importante de fazer um feijão com arroz até relativamente bem dentro da carteira do investidor. E é importante nós entendermos isso até mesmo para nós conseguirmos alinhar as expectativas que a gente tem para cada ativo que a gente tem dentro da carteira. Não adianta eu colocar Itaúsa na carteira achando que ela vai quintuplicar de valor num curto espaço de tempo. Eu não vejo ela dentro dessa maneira, tá? E ela negociando aí hoje a um preço-lucro, né, de mais ou menos 5 vezes e meia, que é o que ela tem negociado ao longo, né, desses últimos 2, 3 anos, é algo que eu acho super ok pra gente manter ou até mesmo colocar um pouquinho mais dentro da carteira, pensando no longo prazo, pensando nos dividendos e pensando nessa estabilidade da carteira, apesar de nós estarmos falando de renda variável e que renda variável tem risco, mas as ações têm comportamentos diferentes, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, acho que eu consegui passar o meu recado, trazer a análise que eu gostaria, mas eu volto a perguntar para vocês. Vocês investem em Itaúsa, estão investindo ou estão pensando em investir? Vocês acham que podem ser uma boa, né? Nesses patamares, hoje ela negocia aí na casa dos 7, 8 reais. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.